Musecom, Associação dos Amigos do Museu Hipólito José da Costa e Coletivo Catarse apresentam Museconversa, um podcast que traz notícias de ontem e de hoje relacionadas ao Museu da Comunicação Hipólito José da Costa. Esse é um podcast quinzenal que trata de assuntos ligados à comunicação e à museologia. Veiculado nas mais diferentes plataformas de podcast e também nas redes sociais do Musecom e do Coletivo Catarse. Este é um programa que conta com o patrocínio do Banrisul, o Banco dos Gaúchos. Para quem quiser conhecer o museu, acessa lá o site www.musecom.com.br. Para além deste podcast, também vai encontrar uma série de outros trabalhos neste canal digital do Musecom. Ou basta também dar uma chegada na Rua dos Andradas, 959, na famosa esquina da comunicação, no Centro Histórico de Porto Alegre. E tem mais, hein? Para quem quiser entrar em contato, tirar dúvidas ou agendar visitas, tem o telefone 51-3224-4252 e o e-mail musecom@sedac.rs.gov.br. O podcast Museconversa conta com a apresentação e produção de Gustavo Turque e Marcelo Colgo. E vamos ao episódio de hoje. Viemos então para o Estúdio Monstro, né, reta final do podcast Museconversa dessa segunda temporada, eu e Marcelo Colgo aqui fazendo o nosso episódio 7 dessa temporada, também vulgo penúltimo, né, e a gente vai entrar numa sequência de 2 programas falando sobre o que, Marcelão? E hoje, né, já dá o serviço de hoje. A gente vai começar a falar sobre cinema aqui no Rio Grande do Sul, cinema gaúcho, cinema no Rio Grande do Sul, como eu disse, e a gente tem a satisfação de estar aqui com o professor Glênio Povos, que é professor e pesquisador, né? Também, né? Me contou que está de presidente da Associação de Amigos, né? Da Cinemateca Paulo Amorim. Tudo bom, professor? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, vai ser um prazer estar aqui conversando com vocês. Legal, bacana. E junto conosco também, satisfação de estar com a Suelen Bavaresco, que é analista em assuntos culturais da Secretaria de Cultura e está trabalhando no Musecom, é isso, Suelen? Isso, obrigada pelo convite, vai ser um prazer a conversa, estou aqui representando o Núcleo de Acervos do Museu da Comunicação. Bom, e a gente está falando em cinema, hein? Sempre lembrando o pessoal que ouve o podcast, a gente sempre faz aquela inserção das vírgulas sonoras. Olha uma aí que vai vir aí, ó. Maravilha! É sempre essa aí que abre. Essas vírgulas sonoras fazem parte do filme que a gente realizou aqui, o Coletivo Catarse, em parceria com o Musecom, né? Museu da Comunicação Hipólito José da Costa. É sobre o que o filme, Marcelo? O filme Hipólito segue a sua viagem, né? Que conta de maneira lúdica um pouco da trajetória do Hipólito José da Costa, que é o patrono, né, da imprensa brasileira. E aí esse filme foi uma produção que a gente fez junto com a Associação dos Amigos do Musecom e o Musecom. E aí a gente está ouvindo as inserções dos personagens Beto e o Hipólito. Saudações! Então, para iniciar hoje, né, o nosso programa, dizer também aqui que o Glênio não é só professor, ele foi meu professor, é uma satisfação recebê-lo aqui no Coletivo Catarse, Glênio. Né, já que a gente sempre tem essa coisa de que somos quem os nossos professores também foram, né, nos ensinaram, por onde passou sempre tem uma interação nisso. Foi professor meu, professor da Temes e professor do Jefferson Pinheiro, aqui também todos cooperados do coletivo. E também foi professor de outros que já passaram pelo coletivo e hoje não estão mais aqui na cooperativa, mas também passaram lá pela PUC, lá pela FAMECOS, nos idos de entre 98 e 2000 e alguma coisa, né? Muito obrigado a presença aí, Glênio. Satisfação cruzar contigo novamente. E aí já vamos tocar para adiante, assim. Acho que como é um podcast que fala sobre história, né? Um podcast ligado à museologia, que nem a gente sempre destaca, eu acho que era interessante começar com uma pergunta singela do porquê que esse trabalho que vocês realizam, como é esse trabalho que se realiza e qual é o sentido disso dentro de um panorama museológico mesmo. Podemos começar pelo professor, pode ser?
Pode ser? Quero lhe ouvir. Bom, imagino que tu está te referindo então a esse projeto que a gente está falando, Isso. né? Trabalhando. E também o trabalho de pesquisa mesmo dentro da área, né? Nessa perspectiva, assim. Bom, eu posso começar até dizendo uma heresia que tu falou em história, historiador, né? Eu sou jornalista, me formei lá na FAMECOS também. Mas ao longo do tempo fui me dedicando muito à pesquisa, né? Até pelo fato de ser professor também, a gente passar por aquelas instâncias de mestrado, doutorado, eu sempre gostei, na verdade, de pesquisar desde sempre, desde pequeno até. E com o tempo eu me sinto mais historiador do que jornalista. Eu acho que os historiadores devem odiar isso, né? Deve ser uma heresia que eu estou falando, porque eu não tenho formação de história, né? Mas eu gosto demais, assim. E o fato de ser professor também de disciplinas de história do cinema me levou a estudar a história, né? E me apaixonar pela história, né? História com H maiúsculo, estou falando, né? Não só do cinema, mas a história de um modo geral é fascinante. Bom, aí voltei toda essa energia, digamos, para o cinema e para o cinema gaúcho, por uma necessidade que eu também desde sempre pensava, né? Pensava isso, que em me dedicando à pesquisa de cinema, eu tinha que, vamos dizer assim, pensar que isso reverteria no sentido de uma contribuição mesmo para a pesquisa local, porque pouquíssima gente trabalha com pesquisa de cinema gaúcho, né? Você tinha lá os meus antecessores, Antônio Jesus Pifaio, algum ou outro, algum jornalista, enfim, mas não tinha uma continuidade, né? Então eu coloquei isso como quase uma missão na minha vida, assim, né? De cumprir esse papel, de preencher lacunas, porque eu não ia fazer o meu mestrado sobre um filme paulista, um filme carioca, nada contra. Mas já que eu ia ter que trabalhar durante algum tempo, e aí eu acabei me decidindo pelo Vento Norte, que é um filme daqui, né, do Salomão Esquia, de 51. Isso, digamos, até, de uma certa forma, abriu as comportas, porque aí depois eu avancei em outros períodos, em outros momentos da história, até chegar nesse projeto, porque eu não vou entrar em detalhes e começar a contar todas as pesquisas que eu já me envolvi, né? Mas para chegar direto no portal, o portal é importante também porque é um somatório de todo esse processo, de toda essa vivência, né, com pesquisa. Também acho que cabe rapidamente lembrar também que eu trabalhei durante 2 anos e meio no acervo de catalogação da Leopoldson, que está depositado na RBS TV, que é um acervo fabuloso, fantástico. Então isso também me aproximou cada vez mais desse universo da pesquisa, da prospecção, né? Chegando, então, no Portal do Cinema Gaúcho. O Portal do Cinema Gaúcho foi um projeto que surge, num primeiro momento, dentro do IECine, Instituto Estadual de Cinema, convite do seu diretor, Zé Cabrito, que ganha força e concretude ao longo de 2020, que aí a gente vai entrar nesse período da pandemia, que nos obrigou, digamos, a ficar em casa, e a gente, então, também direcionou muito, durante todo esse período, para esse projeto, tá? Que foi um período de processo, de trabalho, de prospecção, levantamento de dados, e a gente decidiu ter alguns critérios, né? A gente pensou em trabalhar, primeiramente, indexar somente os longas-metragens, né? Porque como a produção audiovisual do Rio Grande do Sul ela é bem grande, né? Geralmente até apontada como a terceira do país. Eu ia te perguntar qual é o recorte, né? O recorte disso. Então, porque se a gente fosse dar conta, abraçar tudo, ia ser um projeto para muitos anos e precisaria de muita gente envolvida, que a gente não tinha, né? Uma equipe super pequena, contando assim com alguns estagiários, enfim. Então, a gente delimitou que a gente ia, nessa primeira etapa, vamos chamar assim, seriam só os longas-metragens. Aí, numa segunda etapa, os médias, os curtas, as séries de TV e assim todas as categorias que existem, né? Então, nesse primeiro momento é isso. E isso parece pouco? Não. A gente atualmente está com 750 filmes indexados de longa-metragem, né? Aí também a gente trabalhou critérios para definir o que é um longa, né? Então, tem que ter uma duração acima de 61 minutos. São critérios de senso comum que a gente acabou utilizando também. Então, durante esse período todo, nesses últimos 2 anos, 3 anos, a gente tem trabalhado em cima desse universo, desses 750 filmes, né? Então, tem sido incrível, assim. E agora a nossa ideia é lançar esse portal, que é um banco de dados, né? É absolutamente completo. Eu não sei se eu já falo um pouco de tudo, mas a gente está indo atrás de cada cópia, de cada filme, como eu fiz aqui com vocês a Catarse, que né, eu já tive aqui exatamente para isso. A gente transcreve todos os créditos dos filmes.
Eu estava vendo, a gente transcreveu cerca de 600 créditos de filmes. 600 filmes, porque desses 750 que a gente tem indexado, alguns estão perdidos, né? A produção do Cinema Silencioso está toda perdida, então a gente não tem as cópias. Alguns filmes a gente não conseguiu achar. Alguns estão na Cinemateca Brasileira, que está difícil também de fazer um contato. E no final a gente tem, sei lá, talvez aí uns 70 filmes que a gente não conseguiu ainda localizar. Mas 600 a gente conseguiu. A gente transcreveu 600 créditos de filmes, entendeu? Assim, tudo, né? Agradecimentos, o que seja. Então, isso tudo vai estar nesse banco didático, vai ter um sistema de busca bem bacana, uma busca simples e uma busca avançada de alguns campos. E acho que vai ser um material incrível, porque ele vai dar um panorama da nossa produção, né? Que é uma coisa que muita gente quer há muito tempo, assim, de tudo, entender a cadeia produtiva do Estado, né? Quantos filmes são produzidos, os filmes que são... Porque não é só, exclusivamente, vamos dizer, filme gaúcho, né? Tem filmes que, às vezes, são filmes filmados aqui no Rio Grande do Sul, que integram equipes locais, ou temáticas que interessam ao Rio Grande do Sul. Então, sei lá, filmes como O Tempo e o Vento, por exemplo, do Jaime Monjardim, né? É uma produção basicamente paulista, mas ela tem participação local, de capital local, etc. Então, é um filme que certamente estará. Esse é apenas um exemplo entre vários, entre muitos, né? Então é isso, basicamente, para começo de conversa. Para quem curte cinema, que nem eu, né? Que gosta de cinemão, gosta de alguma coisa vinda dos Estados Unidos, por exemplo, que é aquele mainstream, tem o banco de dados, aquele o IMDb, né? Internet Movie Database, né? Agora é o IMDC, esse aí, né? Onde a gente vai ter... A gente brinca boa, Gustavo, boa. A gente fala que é o nosso IMDb gaúcho, né? Porque... Claro, o IMDb é um site que é a nossa referência, eu amo esse site desde que ele foi criado há muito tempo, eu acho que desde praticamente o início assim, eu uso o IMDb. Ele é excelente, eu sempre dizia para os meus alunos que, principalmente no que se refere ao cinema americano, né? Mas em relação a outras cinematografias, ele não é tão maravilhoso assim. Claro, e dá para entender, porque ele dá conta de cinema mundial, né? Do cinema asiático, de tudo. Então, tu encontra assim, vários problemas ou imperfeições ali, por exemplo, em relação ao cinema brasileiro, né? Por exemplo, tem um ator gaúcho, né, o Arthur José Pinto. Ele está no IMDb como Arthur Pinto e Arthur José Pinto. O IMDb dividiu ele em dois, né? Então, metade da filmografia dele tu encontra como Arthur Pinto e a outra como Arthur José Pinto. Então, tem esses problemas que tu não vai encontrar em relação a um ator americano, por exemplo. Sim, né? Mas no cinema brasileiro eles não dão conta, é evidente. Então, claro que isso é apenas também um pequeno exemplo, que o nosso site vai ser, a gente acredita nisso, né, que vai ser uma base precisa, segura, confiável de informação, onde tu vai ter a informação local toda centralizada num único local, né? Massa, muito legal. E tu, Suelen? Teu título aqui é tão pomposo, analista em assuntos culturais também. Tanta coisa é possível dentro desse título aqui. E aí, como é que tu vai parar no Musecom trabalhando com essa temática do cinema? Como a gente conversou, esse título carrega uma responsabilidade, os assuntos culturais. Na minha graduação é em música, eu sou pós-graduada em economia da cultura. Depois eu fui estudar história da arte, e dentro da história da arte me interessam as imagens e as imagens em movimento, então fui estudar cinema. E aí, recentemente, eu terminei um curso um pouco extenso de cinema, e aí eu fui para o museu, porque o museu tem o maior acervo, e é bem a minha área de pesquisa. Como o professor Glênio falou, a nossa matriz, a nossa fonte primária está lá, e transcrever a informação direto da fonte primária é a coisa mais confiável, é a forma mais verídica, mais real de passar essa informação adiante. Lá no museu a gente trata, então, desse acervo. A gente está lá tentando guardar e preservar e conservar para que o pesquisador e a sociedade tenham acesso. E aí, como é que tu tá vendo acessar também, acessar essas fontes? O professor falou, né, que tem umas dificuldades com o cinema mudo, essas coisas. Como é que tu tá te virando para acessar essas fontes primárias? Assim? Até mesmo essa questão, o professor falou aqui também, né, dificuldade de falar com a Cinemateca Brasileira, porque o que é que está acontecendo? Enfim, qual é que é a realidade de estar dentro de um museu que é do Estado, com todas as dificuldades que a gente tem em relação a esse Estado, né? Já que o quadro da memória vai tratar sobre cinema e política, a gente pode falar um pouco sobre isso. Sim. O Museu da Comunicação, ele é o museu que
guarda toda essa memória audiovisual do estado do Rio Grande do Sul e recebe coleções de privados, de realizadores, de instituições públicas, de uma instituição privada, porventura. E esses registros, no nosso levantamento geral, tem mais ou menos, aproximadamente, 4.000, 4.500 registros, que a gente chama de títulos, mas nem todos eles são, a maioria não é um filme de ficção ou um documentário. Muitos deles são registros da história social do Rio Grande do Sul, e aí tu vai ver um registro de uma manifestação cultural, como o Carnaval de Rua, tu vai ver uma palestra, um evento político, institucional, uma posse de mandato de governos, transformação da cidade, onde tu registra a Corsã quando vai realizar uma obra, ou a CE, e aí eles fazem o registro, faziam antes, durante, depois. Então, tu consegue averiguar e aferir, reconstruir essa memória desse ponto de vista histórico-social e se incorpora como um bem cultural, um bem simbólico, que é importante para a memória de toda essa sociedade. E para a nossa própria compreensão, né? Outras culturas nos olharem, nos compreenderem. E aí vocês, para fazer o acesso dessa fonte primária, porque é isso, né? A gente tem essa fonte primária. A gente já esteve conversando sobre isso num outro programa aqui, né? Exatamente sobre essa questão desses acervos que chegam para o museu, que são registros, né? E aí eu fiz uma metáfora, né, da caixa de sapato de fotografias, né? Nós estávamos falando sobre as fotos, nós né? falando com os fotógrafos, né? E aí a caixa de sapato. E como é que tu organiza esse material para que isso seja acessado posteriormente? Neste momento, a gente está trabalhando com as medidas de preservação preventiva, que são ambientais, controle de ambiente, temperatura, umidade relativa do ar. A gente implementou vários equipamentos e controles e processos para que esse suporte se preserve. Mas para que a gente possa dar acesso às pessoas, a todas as pessoas, a gente precisa criar uma matriz digital. Então, a gente ainda está lá no início, onde a gente higieniza esse suporte, atribui um grau técnico de conservação, qual é o nível que ele está, se ele está mais deteriorado ou menos, se ele pode ou não pode ser acessado, porque o manuseio também deteriora. Então, a gente vai aplicando vários processos até que se chegue a essa matriz digital. Uma pequena parcela do nosso acervo está disponível no site do Museu da Comunicação. Ali foram digitalizados por meio de um projeto específico, onde também havia a restauração de equipamentos, que a gente também recebe de doação equipamentos, câmeras, todos os equipamentos relativos a som e imagem estão lá. E aí a gente realizou, junto com esse processo, uma mostra também de cinema, e aí nesse todo foram digitalizados alguns filmes. Esses estão disponíveis no site e é a melhor forma para a gente preservar é disponibilizar assim. A gente, evidentemente, vai evitar dar o acesso a todo mundo e muito acesso a um suporte que é antigo e que sofre com temperatura, com partículas de poeira, com todo tipo de contaminação, né? fungo. Até as nossas próprias partículas orgânicas vão deteriorar todos os nossos suportes, né? Sendo papel, sendo fotograma, sendo fotografia, todos eles vão sofrer com o tempo e com o manuseio. Então, a gente tenta preservar, manter ele existindo, e aí, caso um pesquisador, por exemplo, queira comparar um filme, a vida do filme de 1922 em Porto Alegre e em Roma, e ele quiser ver como é que Porto Alegre montou, em que velocidade projetou, aí ele vai precisar realmente acessar aquela fonte primária, que é a película. Caso ele precise somente ver se a duração do filme, o comprimento desse longa-metragem é o mesmo, aí ele não necessariamente precisa acessar aquela película. E aí a gente vai atribuindo esses níveis de acesso para que a gente possa preservar por mais tempo. A gente tá falando aqui de algo, a gente, novamente, né, quem ouve, acompanha o podcast aqui, o Museu Conversa, sabe, a gente está evoluindo nessa conversa, né, Marcelo? A gente está ouvindo ecos de outros programas, né? Desde a primeira temporada, como é que são os processos de preservação e as eras que a gente vai passando, né? As eras de produção cinematográfica, de fotografia, as eras do jornalismo também que vai passando, e tudo está migrando muito para esse digital, né? A questão, óbvio,
Parece óbvio a gente está falando, mas vocês estão passando, vocês de maneira prática, né? O professor veio aqui na Catarse, ele pegou, ele tem filme nosso em fita VHS, CD, DVD e puxa lá do YouTube, né? Vai mais ou menos assim. E como é que está sendo para vocês, assim, enquanto profissionais, né, que estão passando e enxergando essa movimentação de eras dessas produções? Né? Eu estou pegando película, eu estou pegando fita, eu estou pegando digital direto. Né? E aí, colado nessa pergunta, vem uma curiosidade: aumentou a produção com a era digital? É ótima essa tua questão. Exato. Um dos motivos que nos levou, por exemplo, a optar pelo longa-metragem é porque a produção, depois dos anos 2000, vamos dizer, pegar assim como novo século, ela aumentou consideravelmente. Não sabia nem te dizer assim, em números, porque acho que são números estratosféricos, assim, sabe? Porque ficou muito fácil fazer um filme, né? E a gente não tem o preconceito da bitola, como tu falou, do formato, se era película 35/16 Super 8, se VHS, não, isso não é o que define, né? Tudo entra para nós, tudo é produto audiovisual. Então, assim, demais, né? O número no YouTube, os editais, enfim, eu brinco assim, as pessoas cospem documentário, né? É uma coisa assim impressionante. Agora, com essa pesquisa, teve dia assim que eu descobria 3 documentários no mesmo dia, sabe? Agora, 2 meses atrás, por causa da Lei Aldir Blanc, maravilha. Verdade. É uma produção fantástica, assim, que não para, claro, não vai parar nunca, evidentemente. E a tua outra questão que tu coloca... Foi como é que vocês, como pesquisadores, vendo essa modificação dessas mídias, normal, dessas eras. É complicado, assim, por exemplo, para nós que fazemos a categorização, era muito fácil tu identificar o que é um filme 35mm, um filme 16mm. Hoje, com o digital, é complicado. Assim, tu não sabe, às vezes, se é um DCP, se é 2K, 4K, porque, às vezes, os créditos não colocam essas informações. E aí tu tem que fazer um acesso ao diretor ou buscar uma informação na internet, sei lá onde. Então, eu acho que ficou mais difícil para nós, às vezes, traduzir o tipo de formato que está sendo usado, que câmera que foi usada, porque se não tem essa informação escrita ali, a gente não... Como é que tu vai adivinhar, né? Então, isso acho que complicou, mas isso do ponto de vista, vamos dizer, acadêmico, assim, né? Porque em relação a... Não há nenhum preconceito em relação a qualquer tipo de formato, entendeu? E eu acho que é um processo natural, sempre foi assim desde o início do cinema, né? Porque era mudo, depois virou sonoro, e aí também foi se aperfeiçoando ao longo de todo esse tempo, e isso é quase uma coisa natural que hoje seja desse jeito, né? Mas também é muito mais, eu acho que saudável, não sei, né? Porque a película é um material químico muito complicado, que se deteriora, como a gente estava falando, né? E o digital também é um pouco um enigma para a gente também. E a questão da acervação é muito mais complexa, eu acho, até. Embora preservar um 35 ou um 16 é hiper complicado, porque ele vai se estragando, mas o digital, a gente também não sabe assim, até que ponto, quanto tempo de durabilidade tem uma matriz digital. Né? O DVD, por exemplo, que foi uma moda durante 20 anos, hoje nem existe mais. O DVD ele quebra, ele arranha. Ele descasca. Então... é uma mídia também que não é uma mídia boa para ser preservada, né? Então a gente vive um período bem conflituoso, assim, eu acho, né? Bem difícil, assim, até de transição dessas mídias, porque essa transição ela não para nunca, né? Desde que começou o digital, é uma novidade a cada minuto, a cada ano, entendeu? Então é bem complexo. Eu acrescentaria que, desde que começou o cinema, é essa transformação, porque a gente, lá no início, tinha película cinematográfica de acetato, nitrato de celulose e de poliéster, que é a mais segura que a gente utiliza hoje. As películas que existem são de poliéster, são mais duráveis. E, realmente, a película de poliéster ela dura mais, comprovadamente, que um DVD. A imagem vai estar ali garantidamente por mais tempo. Em condições ideais de acondicionamento, não supera, ela dura mais, sim. Então, é complexo, porque a gente, enquanto museu, enquanto acervo, enquanto instituição de memória, precisa ter os equipamentos que funcionem para a gente dar manutenção para esses suportes.
Só que a tecnologia muda, aquele equipamento deixa de funcionar, a gente não tem mais assistência técnica, não tem onde trocar peça. E precisa de espaço físico. Muito. Precisa. Não, é ótimo tu falar isso, eu lembrei de E virtual também. Um exemplo maravilhoso, é um acervo maravilhoso que tem lá no Hipólito, que é das TVs, né, em quadruplex, e a gente não tem como ver esse material, porque não existe um projetor, não, um exibidor seria um aparelho que reproduzisse aqui no estado, a gente dependeria disso lá, Rio, São Paulo, e olhe lá. Então, é um acervo maravilhoso que a gente tem esse acervo e não consegue descobrir o que tem dentro, né? Porque ele está inacessível. Né? O ideal é que na política do museu, dessa instituição, que ela receba esse acervo somente juntamente com o equipamento. Claro. Porque nem sempre, como uma instituição pública, a gente vai ter nem a agilidade, nem o recurso para adquirir esse equipamento. Mas também aí entra naquela questão que é uma oportunidade, e se não for o museu a cuidar desse acervo, quem poderia cuidar com os mínimos dos cuidados, né? Mesmo que não se tenha acesso ao suporte, né? Ao leitor dessa mídia, né? Como é que vai conseguir decodificar isso daí? Eu acho que está em boas mãos, né? O negócio é ir buscar, batalhar o equipamento necessário para poder acessar isso. Aí. Não, e a gente sofre, nós como uma pequena produtora, imagina, vamos fazendo 18 anos nesse ano, a gente tem, a gente está aqui na sede, Estúdio Monstro, aqui no Centro Histórico de Porto Alegre, e aí já tem um grande armário com umas caixas, lá em cima começam as fitas, fitas desde as VHS e as mini DV, aí tu vai descendo aquele armário ali, tu já tem os DVDs, as coisas, e já tem em cima de um outro armário uma caixinha com tantos terabytes de material que é para onde está indo ser digitalizado isso tudo, porque a fita mofa, o DVD descasca e tu perde as coisas na nuvem. Então a gente decidiu por ter é isso, né? Um arquivo físico. Né? Um arquivo físico local. Mas até quando? Pega um fogo, vai tudo pro saco. Exatamente o que eu estava pensando. Eu acho que a gente tem essa necessidade, né? E a raça humana, o ser humano, busca essa necessidade de perpetuar-se, né? De perpetuar suas memórias, perpetuar suas histórias. O cinema também faz parte dessa busca. Mas a gente se ilude, né? Essas coisas elas não são para sempre. Mesmo o digitalizado, mesmo o virtual guardado a 7 chaves em algum container dentro, sei lá, no Arkansas. Lá é muito pior até, porque nós não temos nenhum domínio sobre o Arkansas, né? Então, se tu perdeu o endereço... Se tu perdeu o endereço, ou se o presidente do Arkansas resolver jogar aquilo fora... A gente já tá enxergando que entregar tudo para uma nuvem, para um lugar assim, também envolve todo um contexto político-ideológico, inclusive, né? A gente está vivendo Memória, um processo... né? A gente está vivendo um processo aí que, no que entrou esse último governo federal, aí se queimou o Museu Nacional lá no Rio com completo descaso que aconteceu. E a Cinemateca Brasileira também. A Cinemateca também queimou, né? Porque não se interessava por mas fazer essa preservação. Foi o 5º incêndio da Cinemateca Brasileira, né? Então, já é um processo... Não se interessa há muito tempo. Há muito tempo, né? É uma loucura, porque a gente perdeu... No primeiro incêndio foi no final dos anos 50, se perdeu tudo que se tinha preservado do cinema silencioso, tinha coisas daqui do Sul, estava tudo nesse projeto ainda de Cinemateca, né? E pegou fogo. Depois mais outro, depois teve um há uns 5, 6 anos atrás ou mais, e agora há 2, 3 anos de novo. Então, quer dizer, é uma coisa crônica aqui no Brasil. Né? Eu brinco até, hoje em dia o melhor é não botar numa cinemateca, porque tu corre esse risco. E Glênio, na época que era aluno lá de vocês, lá na PUC, estagiávamos em vários lugares, alguns estagiaram na TVE. TVE que tinha um arquivo incrível. Mudava governo, eles gravavam a fita uma em cima da outra de arquivos maravilhosos. Né? Se gravava em cima de apresentação de artistas que tu não tinha nunca em nenhum outro lugar, que a única TV que tinha, né, feito aquele registro, né? Aquele registro era a TVE, tem coisas que só a TVE tem. E aí iam lá, grava por cima, pega isso aí e grava por cima. Melhor nem entrar nesse médico, deixa assim. Bom, falando em incêndios, o suporte é altamente inflamável.
Então é difícil evitar também. A gente tem controle de temperatura, de umidade, é um de troca custo de ar, alto é um isso. custo Os alto. incêndios que a gente está falando que teve na Cinemateca basicamente foram nos acervos de nitrato, né? Exato, São que são os acervos que entram em autocombustão. Exato, Não é totalmente evitável. Ocorreram acidentes assim no mundo todo, inclusive em salas de cinema com o público. E é por isso que é um suporte proibido há 70 anos. Bom, tudo isso eu tava querendo ensejar para a gente finalizar o primeiro bloco e trazer a contribuição da Renata, né? No quadro da memória, em que ela vai trazer o texto Cinema ou Política, né? Escrito por Félix Santaide, publicado no jornal Pasquim Sul em 1986. Só para a gente fazer esse gancho aí. Vamos então com a Renata no quadro da memória. Quadro da Memória, com Renata Veleda. Olá, bem-vindos ao Quadro da Memória. Eu sou Renata Veleda, servidora do Musecom, e hoje nós vamos ler o jornal Pasquim Sul, ano 18, número 2. O texto se chama Cinema ou Política, de autoria de Félix de Ataíde. Política é cinema. Provo. Ao ver a cena política brasileira, hoje o eleitor resmunga. Já vi este filme. E sabe como termina. O bandido fica com a viúva do mocinho e goza as melodias. Mas a provação, isto é, o conjunto de provas vai além. E começa aqui. O cinema depende do ângulo de visão do espectador. A política também. No cinema, o espectador permanece no mesmo lugar, mas tem perspectivas diferentes das cenas que vê através do olho da câmera. Na política, o eleitor também permanece no mesmo lugar, mas tem perspectivas diferentes das coisas que vê através da câmara. Mais ainda, o cinema, como a democracia, é diálogo, ainda que dublado. No cinema, a câmara muda constantemente de lugar, registrando fragmentos de um mesmo objeto ou realidade. Isto é plano. Na política ocorre a mesma coisa. A política, como o cinema, é uma sucessão de planos, sendo mais praticado o plano americano, que mostra o ator de joelhos para cima, aproximadamente. Não se sabe se genuflexo. Há outros planos, como o plano de grande conjunto, PGC, em que os atores aparecem de corpo inteiro, mas a uma certa distância no conjunto do cenário, cuja importância é ressaltada como Serra Pelada, no Nordeste, a Amazônia. Num filme, o argumento pode ser adaptado ao original. Na política brasileira, é sempre adaptado de outra obra, como a Nova República da Ditadura Militar. E há filmes que não têm roteiro, como certos países. Cala-te boca. A montagem é que dá ritmo e dinâmica ao filme ou à política. A montagem é o trabalho de ordenar o material que se tem em mãos, uma espécie de composição de ministério, e obriga a cortes, o que não acontece na Nova República, a eliminação de planos e até de sequências. Diz a Enciclopédia Mirador que o diretor de um filme ou presidente da República é o principal responsável pelo espetáculo, e fazendo confusão com a política, continua. O diretor, quando independente de certas exigências da produção, é o verdadeiro autor de um filme, concebe ideias e significados, decide sobre a feitura de cada plano dos ângulos e movimento da câmera, da iluminação. Além disso, pode alterar indicações, diálogos, o sentido de certas cenas e até mesmo o espírito de todo o filme. Um diretor de cinema é cercado de muitos técnicos e auxiliares, um verdadeiro ministério. Mas todo esse pessoal, inclusive o diretor, está comercial e administrativamente subordinado ao produtor, que é o verdadeiro dono do filme. O produtor é quem cuida para que o orçamento previsto não seja ultrapassado. Tal qual numa república. Diz a Enciclopédia Mirador, cinema ou política? Que, embora realista, a cenografia não exclui truques e ilusões. Muitas paisagens de fundo podem ser apenas fotografias ampliadas. Cidades vistas à distância, reduzidos modelos em madeira e gesso. A política tem um bom exemplo de cenografia realista, quando da visita de Catarina a Grande da Rússia à Sibéria. Ela viu a terra toda construída, mas era tudo fotografias. E o que contam?
O que difere no filme e na política é a continuidade. No filme ela é feita por uma pessoa só. Já na política, ver a Nova República, são muitos os continuistas. Ele ou eles fazem com que os atores não apareçam com trajes e maneiras diferentes das anteriores. Algum sociólogo deve ter notado antes de mim as semelhanças que há entre a política e o cinema. Eu entrei no meio da sessão, mas sinto que o eleitor é um espectador e ambos mais se parecem porque estão mergulhados no escuro. Outras semelhanças haverá, mas não sou eu que vou tirar o pão da boca dos sociólogos. Eles que expliquem e justifiquem. Eu, de mim, digo apenas que numa pesquisa de campo, isto é, de cinemas, descobri muita sociologia nos títulos dos filmes que estão passando no Rio. O fio da suspeita é de que a Nova República não seja culpada do que está ocorrendo, mas ela tem que provar. Por incrível que pareça, ainda acredito nas instituições políticas e continuarei acreditando, enquanto existir esperança. Brigo sozinho como Stallone cobra. Até certo ponto, pois, desarmado e perigoso, na hora do espanto eu apelo para a igreja dos oprimidos. Subjugado à lei do cão, procuro um novo começo, já que não adianta procurar um bom bife, porque a marvada carne desapareceu dos açougues. Ao continuar assim, faltando carne, leite, etc., vamos acabar comendo o ovo da serpente, que é reimoso. Depois das aventuras de Robin Hood, empréstimo compulsório, leitor, com licença, eu vou à luta. Kiss, kiss e bye bye. Ai, até que enfim. Retornando ao segundo bloco aí, Marcelão, do nosso Museu Conversa, né? Bastante coisa em off aí, né? Tá massa, não? Esse em off aqui, ó, rapaziada, foi dos bons. Sempre é bom em off, vamos manter em off. Mas essa daí a gente mantém em off, mas a gente agora abre para o resto do público. Eu tenho aqui na pauta, preciso conversar com vocês, Suelen, a respeito do acordo de cooperação técnico para o processamento de parcela do acervo de cinema do Musecom. Olha só, de novo contigo, aqueles títulos super pomposos. Né? Que acordo é esse? O que é que está rolando lá no Musecom? Isso envolve o trabalho do professor? Como é que vocês estão delineando esse acordo e esse processo? Sim, e eu creio que tenha sido proposto pela Cinemateca esse acordo de cooperação. Nós temos, como eu falei antes, cerca de 4.500 títulos, registros. E esses títulos demandam um tempo considerável, porque o processo de tratamento é manual. Então, há cerca de 4 a 6 horas por película para que tu trate ela do início ao fim. E aí tu higieniza, identifica qual é o título. No nosso levantamento geral, nós não temos uma sinopse de cada registro. Então, hoje a gente avalia, sem ter condições de assistir a eles, de projetar eles, a gente avalia pelos títulos. Alguns faltam informações, outros a gente não sabe que grau de deterioração está, então a gente não sabe se está em condições ou não de digitalizar. Então, com esse acordo de cooperação, a gente tem essa colaboração do professor para identificar esses de maior relevância ou para identificar os que são urgentes para o tratamento e aplicar alguma ação de mais atenção. E a gente começou faz pouco tempo isso, então a gente precisa sentar, desenrolar essa película, analisar, separar aqui, separar ali, troca de embalagem. É um processo longo. Professor, e como é que faz essa... O que eu podia acrescentar dentro desse projeto, desse acordo, é que é no sentido, acho que, né, Suelen, muito de integração das instituições públicas, né? Porque a gente, por exemplo, a Cinemateca Paulo Amorim, ela é vizinha do Museu Hipólito. São duas instituições ligadas ao Estado que trabalham com esse tipo de acervo. Então, a gente está tentando se aproximar e isso que a Sueli falou de identificar com mais precisão esses materiais e criar uma espécie de banco de dados único. Esse nosso portal já vai ser isso, porque a gente já vai ter vários filmes que estão indexados ali que estão no acervo do Museu Hipólito, que são filmes que foram... dos primeiros, de todos os editais que o IECine propõe desde 1987, eu acho, né? Que eram editais de produção de curta-metragem.
toda uma leva de filmes que foram produzidos nesses editais, Dick Dorival e Coral Guarda, e por aí afora, né? Até os editais de longa-metragem dos concursos RGE, que foram 9 títulos. Esses rolos estão todos no Museu Hipólito. Sim. Todo esse acervo está tudo lá, entendeu? Fora todos, isso que a Sueli falou, esses 4.500 que tem coisas maravilhosas, acervos incríveis, do Tomazone, etc. Então, o que a gente quer? Esse portal, eu acho que ele é um pouco agregador, porque a gente vai ter... Isso que a Sueli estava falando, não tem a sinopse do filme. Vai estar lá no portal, entendeu? Que vai ser propriedade pública de todo mundo, do Hipólito, da Cinemateca, entendeu? Então, acho que muito está funcionando por isso. A gente vai cumprir mais etapas desse acordo, eu acho que quando a gente conseguir botar o portal no ar, né? Porque agora toda a energia está em cima do portal, porque a gente pretende lançar ele agora em agosto, né? No Festival de Gramado. Então, a gente tem muito pouco tempo pela frente e realmente toda a energia vai ser para isso, né? Então, depois que a gente conseguir, aí a gente vai entrar com mais vigor aí dentro desse acervo, né? E colaborar junto com o Musecom nesse sentido. Não, é um trabalho contínuo também, lança-se, mas ele não para, até porque a gente segue produzindo, as pessoas continuarão produzindo, né? E como é que vai ser a manutenção disso? Boa pergunta. Não, então, uma das coisas muito legais desse projeto é que a Cinemateca Paulo Amorim, como eu disse no começo, abraçou esse projeto, né? Então, isso nos deu uma segurança também, justamente pensando nisso, numa continuidade de uma manutenção, porque ele vai estar, digamos, hospedado ali. E a Cinemateca, a gente espera que ela não feche, que ela continue fazendo esse trabalho maravilhoso que ela faz há mais de 20 e tantos anos. Então, é isso, é um lugar que vai ter, acho que, as condições para isso, né? Para a gente poder ter uma equipe... a gente está pensando também que futuramente, quando o site entrar no ar, que ele possa também atrair pessoas interessadas, patrocinadores, enfim, que a gente possa ter um recurso de justamente ter essa manutenção, de ter uma pequeníssima equipe ali para atualizar, porque isso, a produção não vai parar. Agora, em Gramado, vão surgir novos títulos, né, até o final do ano, mais novos títulos. E aí, esse trabalho de indexação tem que continuar sendo feito. E vocês estão fazendo uma busca ativa, né? Total. Não, a gente entra em contato, tem um corpo a corpo, a gente liga, vai atrás, marca um encontro. Também cabe dizer assim que a gente teve uma aceitação, eu diria assim, quase de 100% das produtoras, todo mundo foi incansável, nos liberou filme, links, né? Então, assim, um ou outro que a gente não conseguiu, mas no geral assim foi muito positivo o retorno de tudo, né? E isso provavelmente continuará, mas também aí o futuro não sei. A gente também agora tem essa preocupação imediata de botar isso no ar, vai ter já um número muito grande de informações ali, imagina 750 filmes, né? Que não vão estar todos direto no ar, porque a gente não vai conseguir botar tudo até agosto, né? Mas como é um site de continuidade, de manutenção, então a gente vai publicar o que a gente conseguir e aí aos poucos a gente vai lançando tudo que a gente já tem. A gente tem muita coisa pronta, né? Mas também falta muita coisa ainda. Desses 750 tem ainda, porque cada filme vai ter uma ficha técnica, vai ter uma sinopse, vai ter um verbete. Isso tudo é trabalho. É muito trabalho, então... Eu fico pensando, o lançamento do portal certamente vai trazer uma visibilidade muito grande para esse trabalho. Há a possibilidade, há uma expectativa de vocês de repente, através dessa visibilidade, chegar em algum recanto do Estado e alguma joia perdida ser encontrada? Eu acho que isso a gente já conseguiu no processo dessa pesquisa, entendeu? Tem coisas que a gente... Imagina, eu trabalho com isso há muitos anos e ao fazer esse mergulho profundo nessa pesquisa, né, a gente se deparou com coisas assim fantásticas, incríveis, né? Produção do interior do estado, de Passo Fundo, por exemplo, Erechim, Pelotas, Caxias, né, produções que estão totalmente fora do circuito comercial, digamos, né? Eu nem gostaria de usar a palavra marginal, entendeu? Mas é um circuito à parte, né, independente, assim, que às vezes não chega aqui na capital, por exemplo, e esse trabalho vai dar essa visibilidade também. A gente tem uma preocupação muito grande de ir atrás, de localizar, e isso porque assim, uma coisa puxa a outra, né? Tu descobre um filme em tal lugar, aí tu vai pesquisar, aí tu, não, mas essa produtora já fez mais um outro, aí pá, e é isso, e a coisa incrível, assim, tem material fantástico, assim, coisas que vocês vão ficar bem impactados. Que legal.
Nesse acervo, Suelen, que vocês trabalham no museu, né? A gente falou em digitalização, tem muita coisa que está sendo digitalizada. A gente tem acesso pela internet a essas digitalizações dessas obras? Sim, o que a gente publica diretamente no nosso site, e nós também temos, a Secretaria de Cultura tem um projeto chamado Acervos da Cultura, que pretende compilar esses links todos e, por meio de indexação, vincular um acervo ao outro. Então, eu imagino que esse portal, depois de entrar no ar, também vai fazer parte desse circuito. E aí, para o pesquisador, facilita bastante quando eu colocar lá Salomão Scliar e eu encontrar o texto do jornal onde ele é citado, o filme dele lá no catálogo, depois o filme dele, película, em outro acervo, uma fotografia dele em outro acervo, e aí eu começo a fazer essa lógica da pesquisa. Os cruzamentos, né? E aí a gente mantém essa manutenção, né? Eu tenho uma pergunta, assim, meio capciosa, tá? Então, a gente está... Bom, é um acervo que é cedido por um espaço público, ele está à disposição do público. A característica do portal é só a indexação e as informações, ou o filme estará ali também? Não, só as informações. Só as informações. As informações que vão te dar acesso a saber que existe uma cópia desse filme no Museu Hipólito. E aonde se encontraria isso. Sempre que possível a gente vai passar essa informação. Massa. O grande gargalo do cinema é a janela de exibição. É onde ir assistir este filme. Porém, a gente tem uma questão também de direito patrimonial de exibição. Eu ia chegar nisso daí. Exatamente. A gente tem ali o contrato com quem que eu vou fazer esse negócio. Quando a gente exibe um filme numa instituição pública, a gente normalmente já pediu a cedência daquele título ou a gente comprou aquele direito para fazer essa exibição. Exato. O museu ele disponibiliza para pesquisa fim didático. Além disso, ou para fins comerciais, tem que ser diretamente com o detentor dos direitos patrimoniais. Bom, e as produtoras trabalham com licenciamento, né? A gente sempre usa o nosso exemplo porque é o que nós temos, é o que nos cabe. Nosso licenciamento é Creative Commons, né? Então, tipo, instituições públicas sem fins lucrativos têm todo o direito de pegar e passar as nossas produções. Agora, tem outras que é totalmente copyright, né? Que, às vezes, até as informações dão uma segurada em alguma outra coisa. Exatamente. Então, por isso que eu fiquei pensando, a gente está no processo de plataformas de streaming, né? Também investindo muito nisso. Exatamente. Não, a gente vai ter só texto, basicamente. Texto. A ideia é que tenha pura. uma imagem por filme, Sim. né? E essa imagem poderá ser um cartaz, ou uma foto de cena, ou um anúncio, mas uma imagem por filme, né? Só. O próprio IMDb que a gente falava, eles não publicam filme, né? Eles publicam... Não, o IMDb está muito poluído hoje em dia também, demais, né? ainda. Tu entra nas páginas do IMDb, tá difícil de tu entender, assim, no primeiro momento, o que está acontecendo, entendeu? É muita propaganda, é demais, assim, é muito ruim. O nosso acervo ele também é composto por desses depósitos de programas de fomento, né? Por exemplo, os editais do IECine, de longa-metragens, curta-metragens, os do Procultura, e prêmio CR, GE, o que for, a gente recebia essas cópias. Mas lá nesse edital também tinha essa regra, porque o Estado, quando incentiva essa produção, também não pode desempregar esse artista. Se eu peço para tu me dar aquele que é o teu ativo, Sim. e eu coloco numa plataforma minha de streaming e dou acesso a todo mundo, tu também não consegue te remunerar ao longo prazo nem a médio prazo. Claro. Então, precisa equacionar essas questões. Sim, existem produções em que a produção se paga e aí tu pode fazer esse tipo de pensamento da tua distribuição e outros que dependem da produtos distribuição. acima de tudo, né? E a produtora lida com isso até hoje, o mercado, ainda mais que o mercado... Hoje, como ele está muito todo, assim, por streaming na internet, então os filmes ganharam uma nova vida, né? Uma sobrevida, porque às vezes acabava ali no DVD, digamos, né? Agora não, agora isso aí está mais infinito, né? Essa possibilidade de tu trabalhar o teu filme ainda durante muito tempo. Sim, né? sim, ele tem uma vida, pode Muito a maior. vida física dele pode ser Muito menor maior. ali, mas a vida dele Sim, então enquanto ele está trabalho... protegido pelos direitos autorais, então filmes, acho que atualmente é até 1931, 2 por aí, né? Eu não sei te dizer o ano no Brasil, cada país vai ter a sua regra. Sempre, mas a nossa é por aí, né? Nos anos, se não me engano, o filme tem que ter estreado, digamos,
tem que ser proporcional ao ano que nós estamos. Aí eu não me lembro agora. São 70 anos, Acho eu que acho. é 70 anos. E aí tem que ser um ano depois da estreia do filme, né? Então, se o filme estreou em março de 32, ele só fica liberado a partir de março de 33, uma coisa assim. Então, tem essas produções, tudo que a gente não tem nada preservado antes dos anos 30, praticamente. Tá O que tudo... seria domínio público, a gente está tentando manter vivo, existindo, e ainda digitalizar. Eu queria fazer um comentário do que a Suelen falou do acervo que está na internet do Musecom. É maravilhoso esse acervo, é lindo. Se vocês puderem olhar, tem vários documentários da Leopoldson e de outras produtoras menores aqui de Porto Alegre. E é um material que foi lindamente preservado, assim, e também digitalizado, né? Aquelas imagens são incríveis, assim, eu sou apaixonado por elas. E ele está lá, disponível para todo mundo. É muito bacana ver isso. Eu acho que tem uma questão que acho que ainda é um ajuste, vendo esse trabalho todo do museu, que a gente está acompanhando bem próximo, já faz uns bons 3 ou 4 anos aqui, nas parcerias que a gente tem realizado aqui da produtora, aqui do coletivo. E agora, com a pandemia, que a gente começou a realizar o podcast Museu Conversa, e a gente sempre falava do local, né? O museu, ele é físico, está difícil de se acessar, mas ele é físico, visite, esquina da Comunicação, esquina da Andradas, com a Caldas Júnior, né, aqui no Centro Histórico de Porto Alegre e tal. Mas aí, a partir do momento que vem pandemia, a gente começa, acesse os acervos no site, acesse o site. Ainda tem um processo de transição. Eu, por exemplo, eu prefiro ir no museu, nesse caso em específico. Eu não consigo ainda ir no acervo digital do museu, sentar um dia. Eu vou fazer uma visita no Musecom e vou pelo site, né, nesse acervo. Vocês percebem bastante esse tipo de dificuldade de transição ainda? Ou a galera já está totalmente... É que eu sou dinossauro mesmo, apesar de não ser tanto. E a galera já está totalmente dentro desse mundo online, cada vez mais está vindo, assim, solicitando e demandando que as coisas estejam online. Vai depender do nosso público pesquisador. A gente tem pesquisadores que não utilizam a internet de forma alguma, não enviam sequer um e-mail para agendar a visita e pegar o suporte. Então, a gente tem que fazer por telefone esse agendamento, e vai ter aquelas pessoas que vão preferir o link. Quando a gente indica aquele mesmo jornal em um outro site que é mais fácil visualizar, ele já entra lá e já prefere. Porque vai depender também da pesquisa, se eu preciso ver o suporte, ou se eu não preciso, só preciso acessar a informação. Então, vai variar. A gente está trabalhando para digitalizar o máximo possível. A nossa dificuldade é o volume. Nós temos um volume de suportes e informação que é apavorante. A gente tem ataques de ansiedade quando a gente olha os nossos acervos. Porque como é que a gente vai dar conta? Se uma película demora 6 horas... Eu tenho 4.500, 4.000, eu vou demorar 12 anos sozinha se eu fizer só isso. Mas eu ainda tenho minha reserva de jornais, e de publicidade, de revistas, e de áudios, e de discos, e assim vai. De tridimensional, fotografia, e por aí vai. Então, a gente precisa de, realmente, equipe, projetos que envolvam a sociedade civil, acordo de cooperação com universidades, todo esforço para a memória, para a preservação da memória, vai ser pouco. A gente vai trabalhar por muitos anos para digitalizar. É por isso que o Música Conversa tem que seguir até o final do ano, para a gente poder também colaborar para dar conta desse desafio todo, né? Gustavo, tu sabe que no museu agora tem uma salinha de cinema. No Musecom tem uma salinha de cinema, foi inaugurada ainda no ano passado, justamente para passar o filme que foi produzido pelo Coletivo Catarse, com o apoio da associação e do Musecom mesmo, o Hipólito Segue Sua Viagem. É uma salinha pequena, mas ela funciona exatamente como isso. É uma salinha escura, com cadeirinhas, uma tela maior, uma tela de uma televisão grandona, com um som bacana. Vale a pena visitar, sentar naquela sala e assistir o filme. Essa emoção também, essa sensação do suporte de assistir um filme numa sala de cinema, que é algo que muitas pessoas já estão deixando, né, de lado, estão perdendo. E quando a gente estava conversando sobre esses acervos do interior, eu fiquei pensando, né, aqueles velhos cinemas do interior, quantos filmes passaram por ali, e se essas produções locais também passavam por ali. Enfim, um monte de coisa que o cara fica pensando, mais um programa muito massa. Para a gente dar uma encerradinha, Guga. Chegando na reta final. A gente falar um pouco com a Suelen, com o professor, sobre o futuro, né? Sabe que
estão sendo organizados cursos de formação que vão vir no segundo semestre. Poderia falar um pouco para nós, Sueli, sobre isso? Sim, o museu está organizando um curso de preservação de suportes audiovisuais. E a gente vai trabalhar nesse curso com todos os suportes que já se gravou filmes, películas, fita magnética e DVD. E aí os processos de higienização para preservação, o manuseio e a conservação, como acondicionar, em que situações de clima. E esse curso vai ser teórico, a primeira parte dele, o primeiro módulo, e oferecido a todos que quiserem participar. E depois a gente vai pensar numa parte prática, onde a gente vai ter que reduzir a quantidade de participantes para que possam acessar, né, a película em loco, funcionar como uma cinemateca mesmo, faz os cursos em meio laboratório. E aí isso é previsto para o segundo semestre. A gente já está em tratativas, não vou dar muito spoiler, porque ainda não contratamos, então é isso. Segundo semestre de 2022. Então, se tu está ouvindo esse podcast que vai ficar na nuvem em 2023... 2024 já aconteceu, mas tomara que siga. Esteja aberto novamente, né? Mas é interessante isso, a gente não está falando numa rádio ao vivo também, a gente também está fazendo parte do acervo do Musecom. Esse podcast vai para lá, podcast vai para uma plataforma de podcast, pode ser acessado a qualquer momento, a partir de que seja publicado, e a gente aqui tem um desafio sempre de estar... como é que a gente transforma esse conteúdo que a gente está produzindo em mais anacrônico possível para que as pessoas possam ouvi-lo sempre sem datar, né? Assim como o portal do Cinema Gaúcho vai estar no ar a partir do Gramado para setembro, né? Nosso projeto é lançar ele no Festival de Gramado. Agora, o Gramado é em setembro, agosto, né? Agosto. Então está em cima do também, eu acabei falando só do portal, né? Mas eu acho que é importante mencionar que esse site ele vai ter uma espécie de dupla face, não porque ele vai estar tudo ali na página inicial, mas ele não vai ser exclusivo do portal, ele também é o site da Cinemateca Paulo Amorim. Então a ideia é que a primeira parte ali é da Cinemateca, onde vai estar sempre a programação das salas, né, com os horários, com a sinopse dos filmes, etc. Porque por incrível que pareça a gente não tem ainda, a Cinemateca Paulo Amorim não tem um site. A gente tem atualmente um WordPress, assim, nessas redes sociais que sai a programação. Então agora a gente vai ter um lugar assim que vai ser a nossa casa mesmo, nosso lugar ali online. Sim. Vai ser esse site, onde vai ter ali a história da Cinemateca, enfim, vários pontos, vários itens ali para cumprir, e o portal, né, onde vai estar esse banco de dados. Maravilha, Gustavo. Vou digitar meu nome lá assim que saiu. Vamos ver se vai estar no portal. O nome de vocês está lá, Marcelo Kogo, tem vários, já pesquisei, tem lá. Olha aí, Marcelão. Gustavo também. Que satisfação, hein? Pois tem. não é brincadeira. Gustavo Som e Lanceiros Negros, por exemplo. Que legal. Lanceiros Negros vivem. Que inclusive agora a gente está gravando pós-aniversário da desapropriação ali, né? Que foi também que a gente andou gravando e lançou. O Marcelo é autor de uma das músicas, a música tema do filme, né? Do Lanceiros Negros Estão Vivos, né? Então aí quem quiser curtir tá no YouTube, que é a nossa Cinemateca da Nuvem, né? Acessa lá no YouTube, no canal do YouTube. O YouTube foi fantástico esse nosso trabalho, porque muita coisa tá no YouTube, né? Então isso facilitou muito a vida. Claro que a gente também, ao longo desse processo, percebeu que às vezes nem tudo que está no YouTube é exatamente a versão original, né? Porque muita coisa, às vezes o cara que botou ali, editou, cortou, tirou os créditos, sabe? Botou em 5 partes, que fica mais difícil de acompanhar. Então, mas de qualquer maneira é incrível, sou apaixonado, o YouTube tem tudo, eu brinco, né? Mas não tem tudo, mas é como se fosse. Mas, por exemplo, tem um filme do Teixeirinha, que todos os Teixeirinhas estão lá, né? Um deles, que é o Teixeirinha 7 Provas, eu revi o filme no YouTube e tal, mas aí depois eu consegui uma cópia oficial e a pessoa que botou, ela simplesmente reeditou o filme, né? Ela tirou... Porque o filme todo no final, o Teixeirinha acorda, era um sonho, né? E a pessoa que botou o filme no YouTube, ela tirou o Teixeirinha acordando. Então, tu vê o filme e tu não entende que é um sonho. Tu vê outro filme. É outro filme. Tu vê outro filme então, e já cabe uma pesquisa para comparar. Né? É muito perigoso, por um lado, o YouTube, porque tem isso. E a gente, tu acredita que um filme do Teixeirinha... Não, o cara foi lá e editou, né? Então, a gente acabou que... É uma referência, mas a gente procurou ir atrás de tudo...
direto na fonte, porque... Tá vendo a importância da fonte primária? A fonte primária não tem como. Isso é coisa de sempre, historiador, tá certo? Mas tem que ir na fonte primária. Um DVD que foi lançado, a gente vai lá, aparece... Não, mas... o cara tirou uma música, sabe? Então... Mas isso é o problema. Nossa fonte primária já está sendo o YouTube. Nós aqui, enquanto produtora... mas tem que ter um sempre Não, uma mas se tu cautela. produz diretamente lá, ok. Essa é a versão original. Essa é a tua fonte primária. Claro, fonte primária de lançamento, porque a gente não vai mais para uma mídia. Fica dentro de um mas esse servidor exemplo aqui que eu dei, tu sobe no não YouTube. foi a Fundação Teixeirinha que botou. Se ela tivesse botado, Foi ela teria um- colocado o filme inteiro. Foi um terceiro. Se a Catarse coloca, eu vou confiar em princípio, né? Eu vou ficar quase ali. Talvez dê para confiar. Né? Mas se não é a produtora, tu tem que correr atrás. Isso. E hoje, outra coisa... bom, olha só, a gente já está chegando no final e vem mais questões. Tudo está virando série. Né? Tem mais uma temática. Aí é mercado. Aí é mercado. Vai ser... Aí é mercado. A gente não vai ter série no portal por enquanto, mas vai ter que ter um dia. A terceira temporada promete. O professor chegou aqui perguntando: Ei, já produziram mais alguma coisa? Eu disse, nós temos um filme aqui que a gente não sabia se a gente ia fazer um longa-metragem ou ia fazer série. Esse longa-metragem cai no portal, série não cai, olha, já sabe. Exatamente. Então tá, uma satisfação estar com vocês dois aqui, com a gente no Estúdio Monstro. Mais um episódio do Museu Conversa. Um espacinho aí para dar um tchau, fazer uma conclusão, professor. Fique à vontade no meu armazém. Não, essa conversa está ótima, fico à disposição para a gente continuar num outro momento, porque esse assunto ele é incrível, a gente começa e não consegue parar. Vamos ver o pós-lançamento aí, se a gente retorna, né? A gente pode falar especificamente do Vamos fazer portal, a repercussão, né? Vai ser legal, como é que as pessoas estão curtindo, enfim. Maravilha, como diria o nosso personagem principal do filme. Maravilha. Bom lugar. Suelen. Obrigada, pessoal. Foi maravilhoso, como a gente imaginava que ia ser, e aguardo vocês no museu. Estamos sempre lá por aí, de vez em quando. É verdade. Então tá, gente. Vamos ficar com o serviço do Musecom aí na sequência. Até o próximo episódio, que será o último da segunda temporada. E quiçá retornaremos na terceira. Um abraço. Falou, mais. Marcelão. Tchau. Enquanto segue a sua viagem, estar ao lado da verdade, contar histórias com coragem. Serviço do Musecom. Assista aos filmes restaurados no projeto, do fotograma ao cinema, pelo Musecom, disponíveis no site do museu, na aba Acervos Museológicos. Lembrando sempre que o site é www.musecom.com.br. Confira a exibição do filme Caleidoscópio, Histórias LGBTQIAP+, exibido gratuitamente pelo Musecom nos dias 27 e 28 de junho de 2022. Mais informações no site do museu.